Provar os espíritos é uma responsabilidade que todos os cristãos são convidados a assumir. Na verdade, a Bíblia adverte de uma forma muito clara que todos nós devemos provar os espíritos para saber se são de Deus ou não. Inclusive, o apóstolo João, em sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 1, escreve o seguinte: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. E o que isso significa? Significa que o cristão tem o dever de analisar e julgar todas as coisas à luz da palavra de Deus, a fim de poder discernir o que de fato procede de Deus. Mas por que esta exortação, provai se os espíritos são de Deus, é uma exortação tão importante? Bom, o próprio apóstolo João explica dizendo que isso é necessário porque há muitos falsos profetas espalhados por aí. A verdade é que, desde o início da história da humanidade, há quem tente falar falsamente em nome de Deus. Isto é que nós vemos lá no livro de Gênesis, no capítulo 3. Lá no Éden, Satanás enganou Eva com uma interpretação falsa a respeito do quê? A respeito da ordem que Deus havia dado ao homem. E esse padrão de distorcer, de adulterar, de falsificar, de falar contra a palavra de Deus, se repete desde então. Vem se repetindo. Inclusive, a própria história bíblica mostra isso de uma forma muito clara por meio de vários exemplos, como Balaão, os profetas que eram favoráveis a Acabe, os contemporâneos do profeta Jeremias, a profetisa Jezabel, citada lá no livro do Apocalipse, que profetizava na igreja de Tiatira, e tantos outros exemplos. Então, o que isto quer dizer para nós? Quer dizer que, independentemente da época e lugar, sempre há falsos profetas dispostos a semear o engano. Na verdade, cada geração tem sua porção de falsos profetas. É por isso que provar se os espíritos são de Deus é um conselho essencial a todo cristão. Mas apenas para nós entendermos um pouco mais o contexto em que o apóstolo João fez esta exortação, provai se os espíritos são de Deus, ele escreveu essas palavras enquanto estava combatendo falsos mestres que se dedicavam a corromper a igreja, distorcendo os verdadeiros ensinos da Escritura. Então, nesse sentido, ele diz: não deis crédito a qualquer espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque, influenciados pela filosofia grega, esses falsos mestres alegavam ter um tipo de conhecimento superior que lhes revelava uma verdade que não estava disponível a todos. Segundo esses falsos mestres, apenas os poucos iniciados nas coisas profundas é que tinham o verdadeiro conhecimento que superava inclusive a Escritura. E esse movimento promovido por esses falsos mestres ficou conhecido como gnosticismo. E entre outras coisas, o gnosticismo negava, por exemplo, a humanidade de Cristo. Então, o apóstolo João se dedicou a combater esses falsos mestres e seus ensinos, consequentemente, classificando-os inclusive como anticristos. Então, nisto nós já podemos perceber o quão grave eram esses ensinos, o quão grave era a atividade desses falsos mestres. E nesse contexto, João adverte seus leitores a não dar crédito a qualquer espírito. Ou seja, se por um lado o Espírito Santo testifica na vida daqueles que são genuinamente salvos, por outro lado há outros espíritos atuantes por aí. E esses espíritos malignos têm sua fonte de engano em quem? No próprio Satanás, que é mentiroso desde o princípio, que a Bíblia declara, correto? Então é à luz dessa realidade que o apóstolo João ensina: provai se os espíritos são de Deus. Aqui a palavra provai traduz um termo grego que era empregado na metalurgia para indicar um tipo de teste que era feito em metais para determinar se um metal era puro ou não. Então, de forma prática, o que o apóstolo João está ensinando é que os crentes devem submeter à prova qualquer ensino, qualquer palavra, qualquer conselho, qualquer profecia. A verdade aqui é que, de forma paradoxal, de certo modo, todo crente deve ser um cético. Todo crente deve ter uma porção de ceticismo. Para quê? Para não cair no engano de qualquer um que advogue ter algo a dizer da parte de Deus. O que tem de gente por aí espalhado, dizendo que tem algo a dizer da parte de Deus e são espíritos enganadores, não é brincadeira.
E é até interessante nós observarmos aqui a forma com que João primeiro diz: provai se os espíritos são de Deus, e na sequência ele logo completa: porque muitos profetas têm saído pelo mundo. E o que isto significa? Significa que são os espíritos demoníacos que impulsionam os falsos profetas que estão espalhados por aí. Ao contrário do Espírito de Deus, que é o Espírito da verdade e que habita nos redimidos, esses espíritos que habitam nos falsos profetas são espíritos do erro e da mentira. E qual a importância de nós provarmos os espíritos? Bom, a importância de provar se os espíritos são de Deus é muito bem definida em várias passagens bíblicas. Lá no livro de Neemias, por exemplo, nós lemos sobre um episódio em que Sanbalat e Tobias subornaram falsos profetas para induzir Neemias ao erro. Neemias estava lá reconstruindo, né, os muros de Jerusalém. Os inimigos, os adversários, os opositores da obra de Deus não conseguiram parar por ameaças, pela força, aquela obra de reconstrução. Então eles tentaram parar a obra fazendo o quê? Fazendo Neemias pecar. E o que eles usaram? Qual foi a artimanha que eles usaram ali? Subornaram profetas para profetizarem falsamente a Neemias, induzindo ao pecado. Outro exemplo que nós podemos citar aqui, agora no Novo Testamento, é aquele em que o apóstolo Paulo visitou a cidade de Filipos e encontrou uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Inclusive, esse exemplo é interessante porque indica que os espíritos enganadores são tão astutos, mas tão astutos, que às vezes eles usam da verdade para tentarem dar valor à mentira. Isto nós podemos entender lá no capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos. O texto bíblico diz que aquela jovem adivinha seguia o apóstolo Paulo dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E estava errada esta afirmação daquela jovem? Não, de fato isto era verdade. Mas ainda assim Paulo repreendeu o espírito daquela jovem em nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque aquela jovem era famosa na cidade, ela tinha dado muito lucro aos seus senhores com suas adivinhações. Se Paulo não tivesse repreendido o espírito daquela jovem, ele fatalmente teria validado a atividade daquele espírito enganador, o que certamente traria problemas para a pureza do evangelho em Filipos. Então, provar se os espíritos são de Deus é algo absolutamente essencial. Mas aí vem a pergunta, não é? Como provar se os espíritos são de Deus? Como provar os espíritos? Bom, obviamente, nós não podemos ver os espíritos, não é verdade? Mas nós podemos ouvir e compreender os ensinamentos e os conselhos desses espíritos. Então, nesse sentido, quando João diz: provai se os espíritos são de Deus, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que os crentes devem testar os ensinamentos para que possam determinar se de fato esses ensinamentos são uma expressão do verdadeiro Espírito de Deus ou se são falsos ensinamentos que expressam os princípios do diabo que age nos falsos profetas. Voltando aqui ao exemplo de Neemias, nós podemos entender de forma clara e objetiva como é que isso pode ser possível. Nós vemos que Neemias ele recebeu um conselho, né, uma profecia de que ele deveria fugir e entrar para dentro do templo. Então, Neemias analisou esse conselho, analisou essa profecia à luz da palavra de Deus. Primeiro, ele percebeu que havia sido o próprio Deus que o designou para a obra de reconstrução dos muros de Jerusalém. Então, seria muito estranho agora Deus estar mandando que ele fugisse. E em segundo lugar, Neemias também sabia que a palavra de Deus não deixava qualquer dúvida de que apenas os sacerdotes tinham o direito de entrar no templo. Então, analisando tudo isso, Neemias concluiu o seguinte, lá em Neemias capítulo 6, versículo 11. E eis que conheci que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sanbalat o subornaram. Então, nós podemos concluir dizendo que qualquer ensino ou qualquer palavra deve ser submetido à prova sob o prumo das Escrituras. Tudo, absolutamente tudo, deve ser medido à luz da palavra de Deus. Aqui nós devemos aprender com os crentes de Bereia. Eles estudavam a palavra de Deus, examinavam tudo com base nela, para só então distinguirem a verdade do erro. Então, quando estamos compromissados com a Escritura, nós podemos de fato cumprir essa exortação bíblica de
provar se os espíritos são de Deus ou não.